Para começar, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez, bem parecida com a aula passada, tá? Vou desenhar aqui um referencial. O referencial ele vai medir o que mesmo, pessoal? Vocês lembram? O espaço. O referencial ele mede posições em determinada trajetória, em determinado caminho, não é isso? E aí, todo referencial, a gente tem aquele ponto que a gente chama de origem, né? O marco zero. O S0, tá? Pode ser o S0, tá? Mas o marco zero de um referencial, de uma trajetória, significa que a partir desse ponto, eu começo a medir as posições. E a gente viu que para a direita a gente adota posições positivas e para a esquerda posições negativas. Então, quando eu digo eu estou a menos 10 metros da minha origem, é simplesmente para dizer que eu estou à esquerda da minha origem. Não é isso? Tranquilo? Foi da aula passada. Hoje a gente vai tentar estudar como é que a velocidade vai variar à medida que o tempo passar no nosso relógio, tá ok? E aí a gente vai fazer aquele experimento mental novamente, colocar um objeto se movimentando aqui no nosso referencial e ver como é que a velocidade se comporta com o tempo, tá bom? Então, ó, começando aqui, vou desenhar aqui essa esferazinha. Ela está se movimentando já. Na cinemática, eu não quero saber quem começou esse movimento. Eu estou preocupado em estudar as grandezas, posição, velocidade e aceleração, tá? E aqui, ó, quando ela está passando nessa posição, que não me importa agora, eu vou começar a marcar o tempo dela. Quando eu solto o meu cronômetro, pessoal, qual é o tempo que começa ele mesmo? O tempo zero. Então, o tempo inicial do movimento, ele está sempre associado com o tempo zero, tá? Professor, poderia ser outro instante de tempo? Poderia. Mas eu comecei no tempo zero. Digamos que quando o tempo é zero, a velocidade desse carinha aqui, ó, a velocidade inicial dele, seja de 10 metros por segundo. Eu estou observando passar ali a bolinha. Quando eu soltei meu relógio, eu vi que ela estava com a velocidade de 10 metros por segundo. Tranquilo? Até aqui? De boas? Bom, e aí a gente vai deixar o tempo passar agora e ver se a velocidade muda ou não e como ela muda se mudar, tá? Digamos que passou um segundo. Após um segundo do movimento, passou um segundo. Qual é o tempo que vai aparecer no meu relógio, pessoal? Um segundo, porque varia tanto. E aí eu olhei para cá e fiz o seguinte: opa, essa bolinha agora, ela está com a velocidade de 20 metros por segundo. Se ela estava com 10 e foi para 20, ela aumentou de quanto sua velocidade? De 10 metros por segundo. Caramba, professor. Então, ela teve um ganho de velocidade de 10 metros por segundo. Sim ou não? Sim. Vamos passar mais um segundo no relógio. Ó, a bolinha agora veio parar nessa posição. E após mais um segundo, qual é o tempo que vai aparecer no meu relógio agora? 2 segundos. Porque variou, ó, mais um. E aí eu olho para a velocidade da bolinha e vejo que ela agora está com a velocidade de 30 metros por segundo. Se ela estava em 20 e foi para 30, aumentou de quanto? Mais 10 metros por segundo. Então, daqui para cá, ela teve um ganho de 10 metros por segundo. Já dá para perceber alguns padrões, não dá? Dá. Vamos fazer só mais um segundo? Passou mais um segundo. A bolinha agora vai estar passando-se mais um segundo. Qual é o tempo que vai aparecer no meu relógio? 3 segundos. E aqui eu vou parar o relógio. Esse tempo é o quê? Tempo final. E no meu exemplo é 3 segundos, sim? E aí eu vou olhar para a bolinha aqui e vou ver que ela vai estar com a velocidade final de 40 metros por segundo. Se ela estava em 30, pessoal, e foi para 40, teve um ganho de
10 metros por segundo. Acabou o nosso experimento, certo? Tranquilo? Sim ou não? Difícil? Esse é o problema que a gente vai analisar. Ah, professor, legal. Primeira coisa, perceberam que eu não desenhei distâncias do mesmo tamanho? Sim? No movimento uniforme, lembra que eu disse para vocês, ó, sempre vai andar a distâncias iguais para os mesmos intervalos de tempo? Se em um segundo ela andava 10 metros no movimento uniforme, no próximo segundo ela tem que andar quanto? Mais 10. Aqui não. O que é que está acontecendo com a velocidade? Está aumentando? Está aumentando. Se eu estou mais veloz, pessoal, se eu estou indo mais rápido, eu começo a andar distâncias maiores ou menores? Maiores. Então, à medida que a velocidade aumenta, no mesmo intervalo de tempo eu vou andar distâncias maiores. Eu estou indo mais rápido. É natural, tá? Então, a primeira característica do movimento variado, eu não vou andar distâncias iguais para os mesmos intervalos de tempo, tá? Essas variações de posição aqui não vão ser uniforme, que nem era no movimento uniforme. Segunda coisa, a gente já aprendeu a calcular a variação de alguma grandeza, não já? O delta. Como é que eu calcularia o delta V, o tanto que a velocidade aumentou daqui para cá? O delta V, a gente sabe que é o pegar final menos inicial, que no nosso exemplo dá quanto? 30. 40 menos 10 dá 30. Eu tive uma variação de velocidade de 30 metros por segundo. E a variação de tempo? 3. Como é variação, sempre é final menos inicial. 3 menos 0, 3 segundos, tá? Legal. Olhando para o nosso desenho, quanto de velocidade eu estou aumentando a cada segundo? 10 metros a cada segundo. Mas é 10 metros ou é 10 metros por segundo? A cada segundo. Por que é variado o movimento? A velocidade não está aumentando? Está variando. Mas ela varia de forma o quê? Uniforme. A cada segundo que passa no meu relógio, a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Caramba, professor. Então, a velocidade muda, mas ela sempre vai mudar o mesmo tanto? É isso que significa uniformemente variado. Ela muda, mas ela muda de forma uniforme, organizada. Tá certo? Se num instante ela aumentou em 10, no próximo ela também tem que aumentar 10, a velocidade. Tá? Entenderam a ideia? Sim? Tranquilo? Facinho, né? E aí a gente vai recapitular. Pessoal, qual é a grandeza física capaz de alterar a velocidade? Você está lá no seu carro, parado no sinal, você faz o quê quando abre o verde? Acelera. Então, qual é a grandeza física capaz de fazer um objeto ir mais rápido ou mais devagar? Aceleração. Caraca, professor, que massa. Então, a aceleração, ela é responsável por alterar a velocidade, variar, delta V, velocidade. Se não tem aceleração, quanto é a variação de velocidade? 0. E a gente volta para o movimento uniforme. Vamos pegar os assuntos e linkar, porque eles são as mesmas coisas, só que vistos de forma diferentes. Tá? Caramba, professor. 10 metros por segundo a cada segundo. Eu estou mudando 10 metros por segundo a cada velocidade por tempo. Delta V por delta T. É a definição de aceleração para a gente, tá? Então, ó, 10 metros. Qual é a unidade mesmo de aceleração? Segundo ao quadrado, né? Porque eu tenho uma divisão de fração, então segundo ao quadrado, tá?
No nosso exemplo, deu 10 metros por segundo. Eu consegui ver, a cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Será que tem outra forma de calcular sem que eu precisar fazer esse desenho todo? O que é que vocês acham? Será que tem uma equaçãozinha que diz isso? Tem. É ΔV sobre ΔT. É velocidade, ou melhor, é a variação da velocidade. Por que variação? Porque tem que mudar sobre a variação de tempo, tá? Variação de tempo, ΔV por ΔT. No movimento uniforme, a velocidade mudava, sempre o mesmo valor. Se eu fizer uma coisa menos ela mesma, dá quanto? 10 menos 10. ΔV seria? Se eu não tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração. Eu estou no movimento uniforme. Mas se o ΔV é diferente de zero, tem aceleração, eu estou no variado. Legal? Caramba, professor, massa. Então, o que é que eu vou usar para calcular mesmo? Então, essa continha aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. A equação que define a aceleração média de um movimento, ela é a razão entre a variação da velocidade pela variação de tempo. Tá? Posso abrir essa continha? ΔV é velocidade final menos inicial. Tempo é tempo final menos. Professor, eu vou usar qual? Depende do que você tem. Se você tiver o ΔV e o ΔT direto, calcula. Se não, faz final menos inicial, calcula do mesmo jeito. No nosso exemplo aqui seria quanto? 30 dividido por, que dá os próprios 10. Tá? Primeira característica do movimento variado, vou andar a distâncias diferentes para os mesmos intervalos de tempo. Bom. Segunda característica, a aceleração, pessoal, ela muda nesse tipo de movimento? A aceleração muda ou é a velocidade que muda? Velocidade que muda. A aceleração no MRUV, ela é o quê? É uma constante. Constante e ainda por cima, ó, diferente de... Porque se for zero, eu estou no MU, no uniforme. Exato. O que significa aceleração zero? O ΔV é zero. Se eu não tenho variação de velocidade, eu não tenho mudança de velocidade, eu estou no movimento uniforme. Se eu tenho uma aceleração diferente de zero, eu estou no movimento variado. É isso. Tá ok? Difícil? Facinho até aqui? Dúvidas? Podem levantar a mão, pessoal. Tá de boa até aqui? Tranquilo? Bom, primeira coisinha que a gente tem. Ah, professor, tem outras características que a gente tem. Sempre que a gente estuda movimento, pessoal, a gente está se perguntando três coisas. Como é que a posição está mudando à medida que o tempo passa? Como é que a velocidade muda à medida que o tempo passa? E como é que a aceleração muda à medida que o tempo passa? Perceberam que as três grandezas, posição, velocidade e aceleração, dependem de quem? Do tempo. Será que eu consigo escrever funções de posição, velocidade e aceleração pelo tempo? Deve ter, né? Para complicar a nossa vida, deve ter. Será que eu consigo desenhar gráfico dessas grandezas em função do tempo? Consigo. E o primeiro gráfico que a gente vai estudar fala justamente da parte da aceleração, tá? Gráfico de aceleração versus tempo, tá? Pessoal, eu preciso de quê para desenhar um gráfico mesmo? Preciso de dois eixos. Exato. E preciso de pontos, né? Para isso. Ó, vou desenhar aqui, certo?
eixo do tempo. Meu Deus, fica tudo torto. É assim mesmo. Tempo. E aqui, ó, a aceleração. A aceleração depende de quem mesmo, pessoal? A aceleração depende de quem? A aceleração depende de quem? Do tempo. Para saber qual a aceleração que eu estou olhando, eu tenho que olhar primeiro quem? O tempo. No nosso caso, quando o tempo é 0 segundo, qual é a aceleração que ele tem? Em 1 segundo, ela mudou? A aceleração mudou? É 10 também, não é isso? Em 2 segundos, a aceleração muda? Em 3. Se eu ligar, se eu unir esses pontozinhos, qual é o desenho que eu vou ter? Uma reta horizontal, não é isso? Pessoal, a aceleração é constante. Como é o gráfico de uma constante? Ela nunca muda. O tempo está passando, mas a velocidade tem sempre o mesmo valor. Sim ou não? Sim. A aceleração, né? Tem sempre o mesmo valor. Não é isso? Bom, mas a gente sabe no nosso dia a dia que da mesma forma que eu posso ir mais rápido, eu posso começar a ir mais devagar. E aí, em vez de eu estar acelerando um movimento, eu estou fazendo o quê? Desacelerando, freando, né? Tá? E aqui a gente vai classificar o movimento. Olha que legal. Vou desenhar aqui embaixo pequenininho, tá? Se eu tiver um objeto, pessoal, cuja velocidade dele aponta para a direita, e eu começar a acelerar ele na mesma direção da velocidade, vocês acham que a velocidade aqui nesse caso vai aumentar ou diminuir? Tá, o referencial está aqui. Ou essa aqui, o referencial. A aceleração e a velocidade estão na mesma direção. A velocidade aumenta ou diminui? Já está o referencial aqui. 0, negativo, positivo. Agora foi. Bora? Se eu tenho dois vetores na mesma direção, eles vão aumentar. Não é isso? Foi isso que a gente fez aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que a aceleração é positiva ou negativa? Positiva. O movimento é chamado de movimento acelerado. Legal? Mas eu posso ter o caso contrário, não é isso? Está aqui o movimento, as posições. O objeto está com velocidade para a direita, a minha direita aqui, né? Mas a aceleração agora, pessoal, ela não aponta na mesma direção. Ela vai apontar no sentido oposto. E aí, esse carinha vai estar aumentando a velocidade ou diminuindo? Diminuindo. É como se alguém tivesse puxando. E vocês já estudaram a segunda lei de Newton, sabem que para ter aceleração tem que ter o quê? Então, se a força que a gente aqui está tratando como aceleração é contrária à velocidade, ela vai parando. E aí a gente diz que o movimento é um movimento retardado e o sinal da aceleração é negativo, tá? Vou colocar aqui, retardado. Caramba, professor. E é só isso? Se a aceleração e velocidade apontam para o mesmo lado, sinal positivo, movimento acelerado. Se um aponta para o lado e outro aponta para o outro, movimento retardado, aceleração negativo. Perfeito? Quer um tempinho para copiarem? É bom, né? Só eu falando aqui também, então cansar. Mas muito bom. Tudo depende de referencial, tá?
Às vezes na correria a gente já vai soltando, mas todo o movimento depende de referencial. Pessoal de casa aí, dúvidas, podem ir mandando mensagem, tá? Pessoal aí de trás, dá para enxergar direitinho? De boas? Sem a régua lasca, fica tudo torto. Explico, cara, pode deixar, Maria. O que é que acontece? Imagina que você está indo numa avenida dentro do carro a 80 quilômetros por hora, tá? Então você vai lá a 80 quilômetros por hora e de repente um cachorro entra na sua frente, na frente do seu carro. O que é que você tem que fazer? Tem que parar, não é isso? O cachorro entrou na frente. Ah, então... para. Vou mudar. Tem um semáforo, tem um semáforo. Semáforo fechou e você está a 80 quilômetros por hora, tá? Aí você tem que frear. Exato, boa. Para você frear, você tem que diminuir na velocidade, né? O frear vai fazer com que você diminua a velocidade. Então, você estava a 80 quilômetros por hora e começa a desacelerar. Exato, perfeito, Maria. E aí a aceleração tem que ser contrária à sua velocidade para isso. Para você perder velocidade, a aceleração tem que puxar no sentido oposto. Para você ganhar velocidade, ela tem que apontar na mesma direção. Tá bom? A gente vai entender isso quando estudar a lei de Newton, que força é igual a MA. Então, na verdade, o que está parando o seu carro é uma força. Está puxando ele para trás. Tá? Gerada por quem? Pelos atritos do carro, né? Ok? Deu para entender? Show de bola. Podemos? Tem como. É que eu só... Ó, esse movimento, esses dois movimentos, velocidade e posição, é movimento progressivo ou retrógrado? Os dois são progressivos, não são? Mas a velocidade não podia estar ao contrário? Então o movimento seria retrógrado. E a aceleração pode ser também positiva e negativa. É só apontar na mesma direção ou no sentido oposto. Tá? Nesses dois casos aqui, o movimento é progressivo, só que um é acelerado e o outro é... para não perder tempo desenhando, né, que é só o contrário, seria o retrógrado, acelerado e retardado. Tá? Mas o mais importante aqui é vocês entenderem o jogo de sinal, porque esse daqui é só nome. Ah, professor, o movimento acelerado. Opa, aceleração positiva. Então, se você fizer suas contas e der algo negativo, tá errado. Entendeu? É mais ou menos assim que funcionam essas classificações. Dúvidas em casa, pessoal, pode ir mandando, tá? E aí, respiraram? Podemos? Vamos lá? Bom, no nosso exemplo, a velocidade, a aceleração era positiva ou negativa? Positiva. O movimento ia aumentar a velocidade ou diminuir? Aumentar. Acelerar. Quando eu tenho aceleração positiva, pessoal, no gráfico, ele vai sempre ficar na parte de cima. A aceleração aqui maior do que zero. Ok? Professor, mas se fosse negativo, se ele tivesse freando, ia ficar em qual parte aqui em um gráfico?
na parte abaixo do eixo. Então, ó, se fosse menos 10, ele estaria nessa região, sim? Tranquilo? Então, a aceleração aqui, ó, é menor do que zero, é negativa. Então, vocês, quando pegarem uma questão de gráfico de aceleração, você já tem que ver esse gráfico e saber que ele é um movimento acelerado, a aceleração é positiva, e o valor você tira olhando o eixo da aceleração. Se eu olhar para esse daqui, eu vou saber que é um movimento retardado, o sinal é menos, e o valor eu olho aqui para o eixo da aceleração. Tá? E todo gráfico, pessoal, ele tem uma propriedade associada com ele. Pode ser ou a inclinação da reta, lembra? Ou a área desse gráfico. Na aula passada, quando a gente tinha um gráfico de espaço por tempo e calculava a inclinação, eu tinha a velocidade, lembra disso? Se eu fizesse a tangente ali do ângulo, eu tinha a velocidade. Quanto mais inclinada a reta lá era, maior era a velocidade. Quanto menos inclinada, menos velocidade. Aqui a gente vai ter uma propriedade não de inclinação, porque a inclinação desse cara é quanto? Ele tem inclinação, esse gráfico? Não tem. Então, essa propriedade não importa. Mas, ele tem o quê? Uma área? Sim ou não? Tem. Pessoal, calculem essa área aqui para mim, ó, que eu vou chamar de A1. Que figura geométrica é essa? Um retângulo, não é isso? Um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Então, a área aqui seria quem? Base vezes altura. A1, ó. Quanto é a base? Quanto é a altura? Então, isso daqui dá 30. Qual é a unidade de área mesmo? Pode ser metro quadrado, né? No sistema internacional. Olhando para cá, daqui para cá, o que é que eu tenho mesmo? O delta? Sim ou não? 3 menos 0 é quem? Delta T. Olhando para cá, esse tamanho vai me dar o quê? Aceleração, sim ou não? Quem está fazendo o papel de base para mim mesmo? O delta. Quem está fazendo o papel de altura? Caramba, professor. Se eu passar esse delta T multiplicando o A, eu tenho alguma coisa? Delta T vezes A, me dá alguma relação? Me dá quem? A variação de... Mano, calcular a área do gráfico de aceleração por tempo é a mesma coisa que calcular quem? A variação de velocidade. No fundo, então, quando eu calculo a área desse gráfico, eu estou calculando o delta V. Essa é a primeira propriedade de gráfico no movimento variado que vocês têm. A área do gráfico, a aceleração por tempo, dá para a gente o delta V. Não é velocidade, é a variação. O delta V, o final menos o inicial, tá? Não confundam. Por que eu coloquei aqui igual e esse nzinho em cima, pessoal? Porque é numericamente igual. Porque concorda comigo que área é diferente de velocidade, mas o número, quando eu faço a continha, é o mesmo. Então, eu posso usar desse artifício da matemática para calcular o ΔV sem precisar fazer essas continhas, apenas com gráfico. Pessoal, se vocês calcularem essa área aqui de baixo, vai dar um valor positivo ou um valor negativo? Faz sentido falar em área negativa? Ah, me dê um terreno aí com menos 10 hectares. Não faz sentido, né? Mas para a gente, o sinal de menos vai simplesmente significar o quê? Que a aceleração é negativa. Então, o meu ΔV vai ser o quê? Negativo. O que significa um ΔV negativo? Que a posição final é menor do que...
E é o que a gente espera quando ele está freando, não é isso? Se eu comecei a 80 e terminei a 20, o ΔV é negativo. Não é isso? Menos 60. Não é isso? Tranquilo? Então, esse menos para a gente só vai significar isso. Que em vez de ele aumentar a velocidade, ele diminuiu a velocidade. Tá? Dúvidas? Assim, né? Aqui, nesse gráfico, aqui, como a aceleração entra na conta, essa razão, não estou entendendo. Sim, bom. O que é aceleração? É a definição. É a mudança de velocidade por tempo. Quem é que está. Como é que eu calculo mudança de velocidade? ΔV. E a variação de tempo? ΔT. Isso é a definição da aceleração. É a mudança de velocidade pela mudança de tempo. E o que é o delta mesmo? É final menos inicial. E aí a característica principal do movimento variado é que a aceleração é o quê? Constante. E diferente de zero. Porque se ela for zero, a gente volta para o uniforme. Tranquilo? Isso daqui é a definição. Definição. Tá? Pessoal de casa aí, também dúvidas, podem ir mandando, certo? Até aqui, pessoal. De boas. Tranquilo ou não? Se tiverem dúvida, pode arrochar aí, viu? Aproveitem. Querem copiar aqui? Podemos avançar. Copiar? Pronto. 2 minutinhos aí para vocês copiarem esses gráficos. A gente avança. Como são 2 horas e meia de aula, né? É muita informação. Tá? E eu quero ver se eu termino todo o conteúdo para a gente praticar. Deixa eu ir adiantando aqui. Vocês copiam. Tu tá na aula passada? Ah, talvez o mais importante de todos esses assuntos de movimento seja os gráficos, tá, pessoal? As propriedades dos gráficos, aliás. Variação, né? Ou letra feia.
Natália, ele pode muito bem pedir nas questões de gráfico aqui, se ele der esse gráfico da aceleração por tempo para você, ele pode muito bem pedir o ΔV, tá? Ou ele pode pedir a velocidade final, né? Porque aí tem como você calcular, ó. Se ele pedir a velocidade final e te der a inicial, é só você tirar o ΔV do gráfico, ΔV tem a final e acha a inicial, por exemplo, tá? Essas relaçõezinhas que ele pode brincar aí nas questões. Ok? Show de bola, então. Mais para frente, a gente vai estudar um assunto chamado queda livre. Já ouviram, né? O que é a queda livre? É eu pegar esse quadro e colocar ele de cabeça para baixo. É a mesma coisa. Olha que legal. Em vez de ele estar na horizontal, a gente vai pegar essa bolinha e fazer ela cair. Vamos fazer a mesma análise. Mesmo jeito. E aí o que a gente chama de aceleração aqui vai virar o quê? Gravidade. Tudo certo, Melissa. Resolvo sim. A gente finalizar aqui o conteúdo e a gente começa as questions. Até olhar aqui onde é que está o módulo. Certo. Podemos, pessoal? Bora? Ó, a gente vai entrar num negocinho agora chamado de funções horárias. Por que funções horárias? Porque as grandezas vão variar à medida que o tempo passa. E qual é o objetivo de uma função? Eita, agora foi. O objetivo de uma função é a gente pegar um valor de tempo, colocar dentro da lei de formação, fazer umas continhas, ele me dá um retorno de velocidade, por exemplo, tá? Olhando para essa equaçãozinha aqui, a gente vai chegar na velocidade, a função horária da velocidade. Lembrem aí comigo, quem é o ΔV mesmo? É velocidade final menos inicial. Igual a aceleração vezes o tempo final, que é o ΔT, menos inicial. Bom, o tempo inicial para a gente é quanto? Zero. O que é que sobra aqui? Velocidade final menos inicial é igual a quem? A aceleração vezes o tempo final. Esse carinha, menos VI, que está desse lado, passa para o outro lado. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos. Já viram essa equação? V igual a V0 mais AT. A velocidade final depende de quem? Do tempo. Ei, a velocidade inicial com que eu comecei o movimento, ela muda. Eu comecei com 10. O tempo passou. Mudou o fato de eu ter começado com 10? Não. Isso daqui é constante? Sim. A aceleração no movimento variado é constante? Qual é a única variável que eu tenho aqui? Eu preciso fornecer um valor de tempo para saber um valor de quê? Caramba, professor.
É isso que uma função faz? Eu dou um valor de tempo, faço umas continhas e ele me diz qual é a velocidade daquele objeto naquele tempo que eu coloquei aqui. Olha que legal. Então, essa é a chamada função horária da velocidade. Por que tem um mais e um menos, pessoal? Se for um sinal de mais aqui na aceleração, o movimento é o quê? Acelerado. Se for um sinal de menos, opa, se for um sinal de menos, o movimento é retardado, não é isso? Ó, acelerado. Então, esse mais e esse menos vem de quem? Da aceleração. Quando vocês pegaram a equação dessa e ver um mais e um menos, você já tem que saber, opa, é um movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, eu sei que num gráfico a aceleração está na parte de cima. Só pelo sinal. Se for menos, da mesma forma, a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, retardado. Se é retardado, está na parte de baixo do gráfico de aceleração. Tá bom? Então, ó, olhando para o nosso exemplo ali, do nosso estudo, qual seria a informação, qual seria a equação, a função horária do movimento? Como é que vocês criariam a função horária para aquele movimento? Eu preciso saber de quem, pessoal? Da velocidade inicial? Sim ou não? Quanto é a velocidade inicial ali? Preciso saber da aceleração? Quanto é a aceleração? Positivo ou negativo? Então, a função horária daquele movimento é algo assim, ó. 10, que é a velocidade inicial, mais, porque o movimento é acelerado, o valor da aceleração que multiplica quem? Escolhe um valor de tempo entre 0 e 3 segundos. 2. Joga aqui dentro. 2 vezes 10 mais 10. No instante de 2 segundos, minha velocidade tem que ser quanto? Caraca, professor. Se o tempo for 0, 0 vezes 10 mais 10. No tempo 0, 10 metros por segundo. É isso que uma equação faz. Professor, só vale até 3 segundos, é? Se ele manter essa aceleração, escolhe qualquer tempo. Quando o tempo for 10 segundos, qual é a velocidade desse objeto? 10 vezes 10 mais 10. Então, após 10 segundos, ele estaria com a velocidade de 110 metros por segundo. Mas, professor, a gente parou no 3. Eu consigo prever o futuro? É. É o que uma equação faz, ela é uma previsão. É isso? É assim que a gente tem que trabalhar a matemática dentro da física, tá bom? Para vocês começarem a entender como é que funciona. E quando vocês pegarem a equação, vocês já tem que entender isso. Esse carinha que está multiplicando o tempo é a aceleração. Esse carinha que está sozinho aqui é a velocidade inicial. E esse sinal vai me dizer se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Ou acelerado ou retardado, tá? É assim que vocês vão ler uma equação. Tá bom? Tranquilo? Então, o que é que eu uso, professor? Esse carinha aqui, resumidamente. Geralmente as questões vai trazer, ó, isso daqui para vocês, já pronto. Só para vocês utilizarem. Certo? Dúvidas? Pessoal de casa? Aqui? Ai, senhor, como é linda a física. Ó, até arrupia. Oi, vamos fazer agora. Copiar aqui? Podemos para o gráfico ou quer um tempinho? Pronto. Copiem aqui essa partezinha e a gente faz o gráfico dela agora, tá? Eu sempre gosto de dar essas pausazinhas, pessoal, para vocês copiarem, porque é bom para ir absorvendo a informação. Porque como são 2 horas e meia, eu só tá aqui, tem que dar nessas pausas para vocês irem absorvendo também, tá?
Hum. Aqui, isso. Tava, isso que estava negativo passou para o outro lado positivo. Por quê? Porque eu quero saber a função, a velocidade final em função do tempo. Se eu quiser saber a velocidade inicial em função do tempo, eu passaria essa, tá? Mas isso é constante, então não tem nem como virar função, tá? A única velocidade que varia é a final, porque eu sei a inicial, eu sei que é que ele começou. Estou reescrevendo aqui enquanto vocês começam. Sim, fez aqui. Uh, Vamos ver. Exato. Eu vou descobrir a velocidade final, mas eu preciso fornecer primeiro quem? O tempo que eu quero saber aquela velocidade. Final é porque é o ponto que a gente parou, que a gente escolheu. Não é porque é o último, não. Se eu tivesse parado no 2 segundos, meu tempo era 2, então minha velocidade final seria no instante de 2 segundos. Tá? Então, essa função horária, ela serve para saber qual é a velocidade naquele instante de tempo que eu quero saber. Ok? Não existe pergunta óbvia, tá? Pergunte, pergunte. E um professor que ele dizia, não existe pergunta besta, existe o besta que não pergunta, tá? Então, perguntem. Pode ser a pergunta mais simples. Podemos? Bora? Lindos, maravilhosos. Ó, matemática. Que função é essa? Função de primeiro grau. Quem é esse carinha aqui? Ele é chamado de que lá? Valor independente, o coeficiente angular, né? Ou linear, desculpa. O A é o coeficiente angular que dá a inclinação. Ele acompanha sempre a variável x, não é isso? Olha para essa equação de cima. É parecida? Igual. Quem é que está fazendo o papel de y? Quem é que está fazendo o papel do coeficiente angular? Aceleração. Quem é que está fazendo o papel do linear? A velocidade inicial. Já temos algumas relações, né? Então, logo de cara, sem fazer nenhuma análise, eu sei que o gráfico dessa função vai ser o quê? Uma função de primeiro grau, uma reta, que pode ser inclinada para cima, para baixo, ou nem mesmo ter inclinação, não é isso? Então, é o gráfico que a gente vai estudar agora. O gráfico da velocidade pelo tempo.
Gráfico de velocidade por tempo. Aí. Bom, vou desenhar os dois casos aqui. O tempo está aqui em segundos. A velocidade está aqui. Depende do tempo. E a unidade é metros por segundo. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50. Tá aí. Um gráficozinho de velocidade por tempo. E a gente vai estudar a formação, o desenho e as propriedades que tem nele, tá? Olhando para o meu exemplo, a nossa análise inicial. Quando o tempo era 0, qual era a velocidade do objeto mesmo? 10. Estava aqui, não é isso? Ó? Quando o tempo era 1 segundo, qual era a velocidade? 1 segundo, a velocidade era 20, não é isso? 2 segundos, 30. Eita, ficou torto. 3, 40. Aqui, ó. Se eu ligar esses pontos, eu formo o quê? Sim ou não? A função horária da velocidade vai me dar um gráfico de uma reta. Sim? Perfeito. Caramba, professor. O gráfico é uma reta. Essa reta, pessoal, pode ser inclinada para cima ou para baixo. Quem é que vai me dizer, na matemática, quem é que me diz que se é, qual é o carinha que está aqui que me diz se está inclinada para cima ou para baixo? O coeficiente, além de mais, o sinal do coeficiente. Se o sinal que está aqui for positivo, ela está inclinada. Se for negativo. Mas quem é o coeficiente angular nosso? Que é o quê? Então, quem vai me dizer se esse gráfico está inclinado para cima ou para baixo é o sinal de quem? Se o movimento for acelerado, o sinal é positivo, o gráfico está inclinado. Se o movimento for retardado, o sinal é negativo, ele está... Caramba, professor, deixa eu colocar pequenininho aqui. Ó, tem um gráfico aqui. Inclinado para cima, aceleração positiva. Inclinada para baixo, aceleração negativa. Ei, se não tiver inclinação, quanto é a aceleração? Constante, é 0. Se a aceleração é 0, eu estou no movimento uniforme. Tá legal? Então, se vocês pegarem um gráfico de velocidade por tempo e ele tiver uma inclinação aqui, ó, 0, vocês vão estar falando de movimento retilíneo uniforme. Tá? De boas até aqui? Quem vai me dizer se é para cima ou para baixo é o sinal da aceleração na minha função horária aqui da velocidade. Certo? Aqui eu entendi, de boa. Como é que eu calculo mesmo, lá na matemática, como é que eu calculo mesmo essa inclinação, esse coeficiente angular? Vocês lembram? A gente fez isso na aula passada também, né? Delta Y sobre delta X, que seria a tangente do ângulo, não é isso? Como assim, professor, a tangente? Olha para cá, pessoal. Que tamanho é esse aqui? Quanto? Esse tamanho. Daqui para cá tem quanto? Estou em 40, menos 10. Então, esse tamanho aqui é um tamanho de 30. Mas o 30 para nós era quem mesmo? A variação de... Caramba, professor. Final menos
E esse tamanho que está aqui, ó, seria o que para a gente? O delta T, que no nosso caso deu 3 segundos. Sim ou não? Sim ou não? Que figura geométrica eu formei, pessoal? Um triângulo retângulo, que tem um ângulozinho aqui. Sim ou não? Esse ângulo não está ligado diretamente com a aceleração. Calcule a tangente do ângulo aqui. Vai ser quem? Cateto oposto, que é quem? Sobre o cateto adjacente, que é quem? Delta V sobre delta T? Sim ou não? Mas delta V sobre delta T a gente definiu como? Então, quando eu calculo a tangente desse ângulo, quando eu calculo a inclinação dessa reta, na verdade eu estou calculando quem, pessoal? Caramba, professor. Então, quando eu calculo a inclinação de uma reta de velocidade por tempo, eu estou calculando a aceleração. Então, vocês podem dizer que a aceleração nada mais é do que a inclinação dessa reta, pessoal. Delta V por delta T. Se a inclinação for positiva, se a tangente aqui der positiva, eu estou no movimento acelerado. Se o cálculo da tangente desse ângulo, que é a aceleração, for negativo, eu estou no movimento retardado. Então, qual é a propriedade? A primeira propriedade desse gráfico. A inclinação vai dar o que para a gente? Aceleração. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nada? Copie essa primeira parte que tem outra propriedade desse gráfico. Tá? Vamos fazendo um resumozinho. Gráfico de aceleração por tempo. A propriedade é só a área. E essa área vai me dar o ΔV. Gráfico de velocidade por tempo. Eu já tenho a primeira propriedade, que é a inclinação. A inclinação me dá o valor da aceleração do movimento. Tá? Pessoal de casa, se tiver dúvida, pode ir mandando. Dá para fazer aqui no cantinho ainda. Professor, e no Enem, onde é que está isso daí? Porque o Enem fala de habilidades, não é isso? O Enem quer que você mostre que você tem habilidade dentro de algumas competências. Isso daqui está relacionado com a habilidade 20 do caderno da matriz de referência de natureza. Movimento de corpos celestes e partículas, tá? Então, movimento de partículas em geral. Ele vai cobrar isso dentro da habilidade 20 para vocês. Cai muito, professor, no Enem? Cai. O Enem está gostando de movimento uniforme ou variado, então, beleza, viu? E para complicar a nossa vida, nos últimos anos ele ainda está colocando outro o movimento, que é o lançamento oblíquo, né? Que ainda é mais chatinho. E agora está tudo bonito, está tudo na horizontal, né? A bolinha só vai para um lado e para o outro. Depois ela vai subir e descer também. Aí, negócio embaixo. Estou adiantando aqui, segunda propriedade. Dá para ver aí de casa? Dá.
Podemos? Bora lá? Ó, a segunda propriedade que a gente vai ter no gráfico de velocidade por tempo no movimento variado fala da área. Lembra quando a gente calculou a área lá no movimento uniforme, ela dava uma informação para a gente de quê? A área do gráfico de velocidade por tempo, lá no movimento uniforme, ela dava o quê para a gente? O espaço percorrido, o delta S, não é isso? Aqui não vai ser diferente, pessoal. Quando eu calcular a área desse gráfico, ele vai dar para a gente ó, o tanto que a partícula andou, o delta S. Só que agora mudou. E lá era um retângulozinho. Que figura geométrica eu tenho aqui? Um triângulo. Opa, ó. Nesse caso específico, é um triângulo ou trapézio? Nesse caso específico, tá? Como é que eu calcularia a área de um trapézio? Quem é que está fazendo o papel de base menor? A velocidade inicial, que é o 10, não é isso? Mas quem é o papel da base maior? Velocidade vezes a altura, que é quem? O delta dividido por... É a área. Base maior, base menor, vezes a altura. Eu só quero que vocês enxerguem que tem relações com as grandezas que a gente está vendo. Velocidade inicial, velocidade final. Entendeu? Pode ser. Você pode quebrar isso daqui também, ó, no triângulo e um retângulo, né? Resolve do jeito que você quiser. É a área, enfim. Só que essa daqui a gente só para vocês verem a relaçãozinha, tá? Então, quando eu calculo essa área, pessoal, no fundo, eu estou calculando o delta S. E perceba que é a primeira vez na aula hoje que eu falo sobre a variação da posição, não é isso? Até agora eu só estava me importando com a variação de velocidade. Não tinha visto nada como é que o movimento está mudando a posição. Agora eu já tenho uma forma de calcular o delta S. O tanto que ele andou. Saiu de 10 metros e foi parar, sei lá, em 200. Tá? Esse delta S diz isso. O delta S é o que é mesmo, pessoal? É a posição final menos inicial, não é isso? Delta sempre é final menos inicial na física. Ok? De boas? Então, as duas propriedades que a gente tem no gráfico de velocidade por tempo é, primeira, inclinação, que vai me dar aceleração, e a segunda, a área, que vai me dar o delta S. São duas propriedades para esse gráfico, tá bom? MRU e cobrava isso. Mas tem, só que lá, como é que vai ser? Vai ser uma linha horizontal, já que a velocidade não muda, né? Dá uma olhadinha. Mas vai ser provavelmente uma área de um retângulo. A dois, né? Pronto. Ah, deixa eu ser máxima, até chegar na velocidade máxima. Isso. A velocidade máxima que ele atingiu foi 50, se eu não me engano. É, você calcularia essa área até chegar no 50, que dá um triângulo, né? Assim. Ele usou a propriedade do delta S, igual a área. Ok? Podemos avançar? Topinha aqui essa parte, porque agora a gente vai entrar no mundo da... Vocês vão me dar credibilidade. Como assim, professor? Eu vou colocar algumas equações aí e vocês vão aceitar de coração. Tá? Porque até agora eu estou mostrando de onde vem. Só que se eu fosse demonstrar essas equações agora, vai comer um bocado de tempo. Tá? E não é o objetivo aqui da aula. Ok? Então eu vou começar a colocar equações aqui que vocês vão dizer, nossa, é verdade? E vocês vão confiar na gente e vai dizer, é verdade, tá? Vou só usar. Pode apagar esse lado? Pode, né?
Quando a gente finalizar aqui o assunto, aí eu vou colocar um desafio para vocês responderem, depois a gente vai para o material, certo? Professor, eu vou usar isso em medicina, né? E quem diabo sabe? Mas precisa para passar, né? Então tem que saber. Não, é porque assim, o que mais os alunos me perguntam. Onde é que eu vou usar isso, professor? Em medicina? Eu sei, mas tem que saber para entrar no danado, né? Então, mas se você for para a área de físico, que tem uma parte da física que estuda só equipamentos, né, da medicina, para avanços em medicina, e aí você vai usar muito, tá? Por exemplo, quando a gente quer calcular a velocidade que uma onda eletromagnética precisa para fazer um ultrassom, a gente considera um movimento uniforme. Exato, exato, também. Então tem aplicações, é que talvez agora a gente não consiga enxergar essas aplicações, tá? E até lá vão comendo nosso sono. Deixa eu ir copiando aqui. Função horária da posição, tá? Deixa vocês copiarem ali para terminar. Hoje à noite, pessoal, eu vou fazer uma live no Instagram só falando sobre quais assuntos estudar em física, rotina de estudo, como eu monto um cronograma de estudo, tá? E no final eu vou dar um material só com questões de Enem, desses 5 tópicos que mais caíram nos últimos anos, né? Eu já falei com vocês que o Enem gosta de alguns tópicos de física mais do que de outros, tá? Então, eletrodinâmica, ondulatória, termo, enfim. Então a gente vai ter um bate-papo lá, 7h30 hoje, tá? Quem quiser, fique à vontade. Oi? A do módulo, a resolução. Sim, o meu. Ah, hoje à noite, na live. O link. Eu vou deixar um link lá postado, tá? Durante a live. É só clicar e baixar o material. Aí vai ter as estatísticas dos Enem de 2020 até o ano passado. Quais questões caíram mais. Se foi questões de nível fácil, médio, difícil. Quais são os gabaritos que caem mais para vocês chutarem, se der o desespero, tá? É D, viu? Nos últimos anos caiu D. Quantas, por exemplo, eletrodinâmica, pessoal, é o tema que mais cai no Enem. De 2020 até 2023, foram 13 questões de eletrodinâmica. Foi o máximo. Então, é um assunto que tem que estar em cima, tá? Colisões, caiu uma questão nos últimos 4 anos. Então, oi? Sim, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer o mechan, né? Já que já estamos aqui. É prof.fernando Henrique, tá? Com H. Oi? E é para maiúsculo ou minúsculo, ele acha, tá? Prof.Fernando Henrique, 19h30 hoje. Tá? E aí é tirar literalmente essa dúvida de como vocês podem se preparar melhor, como vocês vão focar sua energia em quais assuntos. Não é que vocês não vão estudar os outros assuntos.
É que vocês vão focar mais no que cai mais. É simples, tá? Então, eu acho que já tem alguns materiais. Se vocês entrarem no Instagram, tem uns links lá, tem alguns materiais já disponíveis, tá? Tem um que é só de circuito elétrico, que eu não sei se ainda está disponível, mas eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. São questões de circuito elétrico de 2009 até 2022 do Enem, tá? Só de Enem. Tudo separadinho para vocês. Só chegar e resolver. Podemos? Podemos ir? Bora? Bom, chegamos no mundo agora da minha credibilidade, que eu vou queimar com vocês, tá? Função horária da posição. Eu vou criar uma função que eu vou colocar um valor de tempo dentro dela e ela vai me dizer onde o objeto está no meu referencial, ok? E aí, ó, aceite de coração, que vocês já viram isso alguma vez na vida. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre... Já ouviram, não é isso? E ainda mais, vou colocar aqui um mais ou um menos, né? Exato. Oi, meu filho. Mas pode ser também, tá? S igual a S0. Eu gosto de colocar final porque estou dizendo assim, é aquele ponto que eu estou olhando. Geralmente o pessoal bota assim, S igual a S0. Pode ser, não confundam, tá? Então, ó, só para vocês entenderem, a posição final vai depender de qual variável, pessoal? Do tempo. Eu preciso colocar um valor de tempo nessa continha, fazer os cálculos e ele vai me dizer onde está o objeto no meu referencial. Tá bom? A posição dele naquele referencial. Mas para isso eu preciso saber de algumas coisas. Eu preciso saber da onde ele saiu, a posição inicial. Preciso saber qual foi a velocidade que ele começou esse movimento. E preciso saber também a aceleração desse carinha. Tá? Para que eu possa fazer essas continhas. Se o A for positivo, o movimento é o quê? Se for negativo, retardado. Tá bom? Então, no nosso exemplo, digamos o seguinte. Exemplo 2. Digamos que eu tenho um objeto que saiu da posição inicial 10 metros, com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Professor, é tudo 10? Para simplificar, né? E a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí os dados. Vocês conseguem formar a equação? Sim ou não? Como é que ficaria a função horária para esse nosso exemplo? Como é que isso se encaixa nisso? S igual posição inicial, que é 10, mais, porque a velocidade é o quê, pessoal? Positiva. 10 que multiplica quem? T. Mais ou menos. Mais 10 dividido por 2, que multiplica quem? Posso fazer essa divisão? Deve. Eu só estou deixando assim para vocês verem que é a aceleração por 2, tá? Mas devem. Lindos. Ei. Se a aceleração for zero, quanto é que esse termo aqui faz o quê? Isso daqui, S igual a S0 mais VT, parece alguma coisa da aula passada? Então, a gente pegou o MRU e só fez o quê? Encaixou esse termo, a aceleração. Perceberam que é um ligando no outro? Não tem nada independente. Se eu zerar a aceleração, eu estou no MRU. Se eu coloco a aceleração, eu venho para o variado. Quem é que me dá a aceleração? É esse termo, AT quadrado sobre 2. Legal? Então, um está dentro do outro. Tá? E aqui, ó, tá a função para esse carinha. Me diz um valor de tempo que eu digo qual é a posição que esse carinha está. Quando o tempo for de 1 segundo, pessoal, qual é a posição desse objeto? 1 ao quadrado vezes 10
dividido por 2. 10 vezes 1, 10 mais 10, mais 5. Então, na posição de tempo igual a 1 segundo, a posição é 25 metros. Legal? Consigo prever onde o cara está, sabendo essas coisinhas aí. Olha que legal. Isso é a função horária. Mas toda função pode se me dar um gráfico. Olhando para esse carinha, ele parece com algum tipo de função que vocês estudam na matemática? Uma função de segundo grau. Vamos relembrar aqui. Y é igual a quê? AX2, né? Mais BX, mais C. Quem está fazendo o papel de A, aqui multiplicando o termo quadrado? Aceleração sobre, que multiplica o T ao quadrado. Cuidado com isso, tá? Quem está multiplicando o T ao quadrado é o A sobre 2. Quem é que está fazendo o papel de B? E quem está fazendo o papel de C? Espaço inicial. Tranquilo? Comecem a linkar os assuntos. E aí você estuda duas matérias em uma só. Se eu precisar descobrir o T, eu vou usar o quê? Qual é a equação que eu uso para descobrir o x aqui na função quadrática? Tem um nomezinho, tem? A equação de segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Eu posso usar o quê? A equação de Bhaskara. Não é isso? Professor, então pode cair casos que eu vou usar a Bhaskara aqui? Ah, pode. Mas se pode. Tá? Tranquilo? Então, função quadrática. Ei, se é uma função quadrática, como é o gráfico dela mesmo? É uma parábola que pode ser côncava para cima, côncava para baixo. Quem é que vai me dizer se a concavidade é para cima ou para baixo? A aceleração. Mais específico, o sinal dela, né? Se a aceleração for positiva, côncava. Se for negativa, e a gente vai fazer os gráficos agora. Copia essa parte. Dúvidas em casa, pessoal? Então, essa equação aí eu só joguei. Aceitem. Professor, está errado. Aí eu fujo de vocês. Deixa eu apagar nesse lado aqui. Podemos? 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 Ó,
Agora a gente vai ver como é que o gráfico do espaço pelo tempo. Qual é a curva que eu vou ter para essa carinha aqui dessa função? A gente já sabe que é uma função quadrática, então é uma parábola, não é isso? Que pode ser côncava para cima ou côncava para baixo, tá? E aí, ó, vamos entender. A gente precisa de valores de tempo para saber de posição. Quando o tempo for zero, pessoal, vamos colocar 3 valores aqui. Já tem um. Quando o tempo for zero, qual é o valor da posição? Zero ao quadrado, vezes qualquer coisa, então some. Zero vezes qualquer coisa, então sobra. Então, no tempo zero, a posição do objeto está a 10 aqui, não é isso? No tempo de 1 segundo, a gente já calculou, deu quanto? Então, ó, 10, 20, ele estaria mais ou menos por aqui, né? Ó, 25. Exato. Bem aqui. Aqui é o 30. Mais um ponto. Quando o tempo for 2 segundos, calcule aí para mim, por gentileza. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, dividido por 2, vezes 10, 20. Né? Então, aqui é 20. 2 vezes 10, mais 10, 50, né? Então, estaria na posição 50 metros, não é isso? Então, quando o tempo for de... Opa, desenho errado, né? Aí, quando o tempo for 2, não é isso? A posição é quanto? Então, 30, 40, 50, certo? Tá aqui. Fechou? Se eu unir esses pontozinhos, se eu unir esses pontos aqui, ó, esse e esse, a gente vai ter uma parábola côncava para cima ou côncava para baixo? Para cima. E a gente já pode ver aqui, porque esse sinal aqui é o quê? Positivo. Então, a aceleração positiva, ó, a gente tem um gráfico côncavo para cima, tá? Tá subindo. A parábola. Legal? Olha que louco. Como é que vocês vão enxergar isso? Em 1 segundo, eu estava em 10 e fui para 25. Eu mudei quanto de posição? O delta S? 15. No próximo segundo, se fosse no movimento uniforme, eu teria que andar quanto? 15 novamente, não é isso? Só que eu andei quanto? Estava em 25 e fui para 50. Porque eu estou mais o quê? Mais rápido. Quem está aumentando minha velocidade é o quê? Aceleração. Por isso que o comportamento é assim, ó. À medida que o tempo vai passando, eu estou cada vez mais rápido e aí eu estou andando mais no mesmo tempo. Caramba, professor. Então é por isso que a concavidade é para cima? É. Ei, esse gráfico pode vir para cá? Faz sentido para a gente fisicamente valores de tempo negativo? Então a gente sempre começa a analisar a partir do... Na matemática poderia, né? Menos x aí, mas embora. A gente é rigoroso, a gente é o zero. Porque é o instante que a gente começa a analisar o movimento. O tempo negativo para a gente seria o quê, pessoal? O antes, o passado, né? E o tempo positivo vai se tornar o futuro, tá? Tranquilo? E o tempo zero é o instante inicial, é o agora, tá? Beleza? Bom, então eu posso ter 3 tipos de gráfico, ou melhor, 2, né? 2 tipos, ó. Um, onde a concavidade é para cima, e aqui a aceleração é o quê? Maior que zero, positiva. O movimento é acelerado. Ou eu posso ter um gráfico onde a concavidade é para baixo. E aí a aceleração tem um sinal negativo, não é isso? Faz. Eu estou voltando no meu referencial e depois eu estou indo para o outro lado. Porque aqui é o quê? Posição, ó. O que significa isso daqui? Eu estou indo na direção, por exemplo, ali é o zero. Então, eu estou indo na direção do zero, estou perdendo velocidade, parei
E aí eu estou me afastando do zero de novo. Isso. Quem é que vai me definir, ó? Aqui, ó. Até o ponto do vértice. Nesse caso aqui, eu estou me afastando da origem. Então, o movimento é o quê? Progressivo ou retrógrado? Progressivo. Então, até aqui o movimento se torna progressivo. E do outro lado? E aqui é o quê? Retrógrado. E aqui? Entenderam? Estou me aproximando da origem, depois eu me afasto. É aquilo ali. O zero é lá, eu estou indo rápido, aí vou parando, parei, vou voltar e vou aumentando a velocidade. Legal? É um vai e vem. Por isso que tem esse comportamentozinho aqui. Tá ok? E aí a gente pode brincar com essas equações. Tá? Já já a gente vai fazer isso. Mas o gráfico é esse daqui. Professor, tem alguma propriedade nesse gráfico? Tem. Tem. É o gráfico de posição por tempo. Lá no movimento uniforme, posição por tempo, me dava o quê? A inclinação dele? A velocidade. A velocidade. Olha que louco. Professor, como é que eu vou saber a velocidade aqui? Em cada ponto, vocês vão traçar uma reta tangente naquele ponto. Como assim, professor? Pega aqui, ó, passa uma reta tangente. Pega aqui, passa uma reta tangente. Pega aqui. Olhando para esse desenho, qual dessas retas tem maior inclinação? Essa daqui? Ó, essa daqui tem essa inclinação, essa tem essa tem essa. Qual delas tem mais inclinação? Essa. Inclinação de um gráfico de velocidade por tempo me dá o quê? Velocidade. Então, para saber a velocidade nesse gráfico, eu tenho que olhar a inclinação ponta a ponta. Professor, já caiu no Enem? Já. Ó. Caiu um gráfico desse jeito aqui no Enem, ó. Onde ele dava 3 pontos. K, L, M e N. E ele queria saber, era aqui assim, pera ainda. Ele queria saber, pessoal, qual era o ponto que tinha mais velocidade. Se era o ponto K, o ponto L, o ponto M e o ponto N. Era um gráfico de posição e tempo. Isso daqui, ó, é Enem, tá? E aí, como é que eu ia resolver essa questão? Eu ia usar a inclinação ponto a ponto. Chegaria aqui, ó, passaria uma reta, depois uma reta, uma reta, uma reta. E aí ele pedia o ponto de maior velocidade e o de menor. Quem é o ponto de menor velocidade? O M, que não tem inclinação, né? Então, M seria o de menor e o de maior. O L seria o maior. Letra D, se eu não me engano, tá? Cara, saber isso daqui e ajudar você com isso, então esquece de decorar a equação, velho. Para com isso. Tem que entender o que está por trás dessas coisas. Tá? E às vezes é por isso que a física se torna chata, porque você está decorando números que você não sabe nem para que serve. Entenderam? Então, isso daqui, a teoria por trás desses números é que vai fazer você passar no Enem. Não é saber aquilo ali. Aquilo ali você bota no Google, tá lá, pronto. Entenderam? Tempinho para copiar? E ainda falta outra, ainda tem